Olá pessoal, meu nome é Júlio Dalben e hoje eu vou apresentar para vocês o inversor Irrigasol, que é um equipamento utilizado em sistemas de bombeamento de água com energia solar, tá bom? Esse equipamento aqui é responsável por converter a energia na forma de corrente contínua, que vem dos módulos fotovoltaicos, em corrente alternada trifásica, tá bom? Eu vou dar uma passada aqui em volta do equipamento para vocês conhecerem os aspectos construtivos. Começando pela tampa, o equipamento tem uma tampa, ele é todo metálico, né? Todo feito em chapa de aço. A tampa também. Ela tem um adesivo de policarbonato com um tratamento especial para proteção UV. Então esse equipamento aqui pode ficar exposto ao sol, que não vai desbotar ou não vai ressecar o adesivo. Aqui na tampa nós temos algumas indicações, como a indicação de estado, motor, sensor e comunicação. Tá? O estado, ele indica se o inversor está pronto ou se ele tem alguma falha, né? Se ele está indicando alguma falha, se alguma proteção está atuando. Se ele estiver piscando, indica que ele está com alguma proteção. Se ele está com alguma falha detectada e está protegendo tanto ele, o inversor, quanto a motobomba também. E se estiver aceso, ele está pronto para funcionar. Já o LED motor só acende quando o motor está acionado. Se o motor não estiver acionado, ele não acende. O LED sensor, ele acende quando as entradas de sensores estão fechadas, né? Isso é configurável também. Se eu habilitar essas entradas e estiver usando essas entradas, ele fica aceso. Caso contrário, ele fica piscando. E a comunicação só acende quando eu estou me comunicando com o celular, tá bom? Esse equipamento ele tem comunicação com o celular via Bluetooth. Nós temos um aplicativo específico para fazer a configuração, parametrização e monitoramento do inversor, tá bom? Então assim, começando pela tampa, eu vou passar agora para a parte de baixo do equipamento. Aqui na parte de baixo nós temos os prensa-cabos. A função desses prensa-cabos é impedir a entrada de insetos, de sujeira, de água e garantir a vedação do gabinete, tá bom? Esse primeiro prensa-cabo é do cabo de alimentação positivo. Na sequência nós temos o prensa-cabo aqui do cabo negativo, de corrente contínua, e depois a alimentação do motor, que vem aqui. Aqui geralmente eu utilizo para automação, para colocar uma chave, liga e desliga, uma boia, alguma coisa assim. E por fim, esse prensa-cabo é usado para descer o cabo do aterramento, tá? Caso um dos prensa-cabos não seja utilizado, geralmente esse aqui não é utilizado, né? Muitos clientes não colocam nenhum tipo de chave, então geralmente esse aqui não é utilizado. O que tem que fazer? Tem que fechar ele até o fim para garantir que não entre inseto. Assim você garante a estanqueidade do gabinete. Outra coisa interessante é que o inversor Irrigasol não tem ventilador. O arrefecimento é todo por convecção natural. Nós temos um dissipador massivo, um dissipador grande, pesado. O gabinete tem um pouco mais de 6 quilos. E metade dessa massa é dissipador, tá? Então esse dissipador serve para dissipar o calor gerado pelo equipamento e trocar calor com o meio, né? E é totalmente por convecção natural, não tem ventilação forçada. Isso é uma grande vantagem para esse equipamento que é instalado ao tempo, né? Instalado no campo, que é um ambiente um tanto quanto inóspito para a eletrônica. Eletrônica é muito sensível, ela não pode ficar exposta à umidade, à poeira, à água principalmente, né? E insetos. Então assim, o gabinete ele precisa ser hermético, sem qualquer tipo de entrada. E essa parte aqui de dissipação precisa ser bastante resistente também, bastante robusta. Senão começa a acumular poeira.
eu imagino que quem não fez já viu um computador, uma CPU daquelas mais antigas, desmontada, a sujeira que é dentro da CPU, que é um equipamento que fica dentro de um escritório, muitas vezes com o ar-condicionado ligado, com a porta fechada, mas em função do sistema de arrefecimento, que é por ventilação forçada, com os ventiladores, os coolers, né? Esses dispositivos, eles puxam sujeira e jogam para dentro do gabinete. Puxam o ar que está contaminado e joga para dentro do gabinete. O acúmulo de poeira, ele provoca um outro problema. A poeira por si só não é o problema. O problema é quando a poeira pega a umidade. Aí ela é uma poeira úmida. Essa poeira úmida provoca a oxidação dos componentes, oxidação da placa e até mesmo um curto-circuito, né? E aí provoca a parada de qualquer equipamento eletrônico. Então, o fato de não ter ventilador, o fato de não ter nenhum tipo de abertura que dê acesso para a placa eletrônica do equipamento, garante uma robustez muito grande para esse equipamento aqui. Então, novamente, o gabinete metálico totalmente fechado, os prensa-cabos para o cabeamento de entrada e saída, o dissipador para o arrefecimento. Nas laterais, nós temos as abas de fixação com 2 furos, desse lado também. E na parte de cima não tem nada, justamente porque os acessos, né, as aberturas ficam na parte de baixo para dificultar e impedir a entrada de umidade, de sujeira, de insetos, né? Os insetos, eles procuram fonte de calor, principalmente formiga, e acaba, com as suas patinhas, acaba fechando curto entre componentes e aí queima a placa eletrônica, não tem jeito. É bem comum de acontecer, mas não com o nosso equipamento, acontece com outros equipamentos. Bom, então dei uma passada aqui nos aspectos construtivos do inversor Rigasol. Agora a gente vai abrir o equipamento para ver como que é feita as conexões internas, né? O equipamento é fechado com 2 parafusos Phillips, esses 2 parafusos da tampa. Então vamos pegar uma chave Phillips e soltar esses parafusos. Tirei aqui os 2 parafusos, vou colocar a chavinha aqui do lado. Deixar os parafusinhos aqui. Vamos fazer a abertura do gabinete. Bom, aqui é o gabinete aberto, a placa eletrônica por baixo, a placa de conexões por cima com as proteções e a placa de comunicação aqui na tampa, tá? Vamos começar aqui pela placa de conexões. Aqui nessa placa de conexões são feitas as conexões de entrada e saída do equipamento, bem como a automação e a proteção, tá? Proteção contra raios. Então esse equipamento ele tem diversos dispositivos de proteção contra raio, que torna ele muito, muito robusto a descargas elétricas atmosféricas. Nesse board aqui, com esses 2 terminais, a gente conecta a alimentação em corrente contínua, tá? No terminal mais, no terminal menos, que é a entrada em corrente contínua. No próximo board, a gente faz a conexão da motobomba trifásica, tá bom? Motobomba exclusivamente trifásica, tá? Motobomba monofásica não serve. E esse equipamento também não serve para acionar uma lâmpada, uma geladeira, não, ele não foi feito para isso. Ele foi feito especificamente para o acionamento de motobombas trifásicas. Pode ser outro tipo de carga, como um ventilador trifásico, mas é uma aplicação um pouco diferente do propósito do equipamento, mas ele aciona também. E aqui os 2 bornes para conexão de sensores, tá? Sensor 1, sensor 2. Caso queira fazer uma automação ali da operação do equipamento, conectar uma chave liga e desliga ou um sensor de nível. Essa entrada de sensores é contato seco, tá bom? Aqui não conduz
corrente, sim, conduz, mas é só um sinal, na verdade, um sinal de corrente, não é um sinal de grande intensidade. Não precisa se preocupar com a capacidade de corrente da chave, qualquer chavinha liga e desliga já seria o suficiente para ele entender o comando. Esses disquinhos aqui são varistores. Os varistores são dispositivos de proteção contra surtos. Basicamente, um DPS ele tem um varistor dentro, ele tem um dispositivo desse dentro. O que nós fizemos foi trazer esses DPS para dentro do equipamento, né? Essas proteções para dentro do equipamento, para dispensar também de ter que montar um quadro com DPS, com um seccionador, enfim, não precisa de nada disso. A instalação do equipamento ela é muito simples. Então aqui nós temos os DPS, né, os varistores de proteção das entradas. Aqui nós temos os varistores de proteção das saídas. Aqui os varistores das entradas digitais, né? Entrada 1, entrada 2. E aqui no cantinho, nós temos 2 diodos supressores de surto. Como essa entrada de sinal ela é bastante sensível, então além do varistor, eu tenho um outro dispositivo que ele é mais rápido do que o próprio varistor, para assegurar que em caso de uma descarga elétrica, ela não passa para a minha placa eletrônica, tá bom? Se acontecer de acionar um dispositivo desse aqui, estourar e tudo mais, a gente só substitui essa placa aqui, tá? E muitas vezes o equipamento vai continuar funcionando. Se um desses dispositivos recebe um raio e entra em curto, a gente arranca ele da placa, quebra ele da placa e a placa vai continuar funcionando, até que chegue uma nova placa para fazer substituição. Esse equipamento ele foi desenhado para sempre funcionar, para ele funcionar em qualquer circunstância. Ele sempre vai funcionar a menos que seja uma falha muito grave que impeça a operação. Caso contrário, ele vai tentar funcionar sempre. Tá bom? E aqui, por fim, o aterramento. Né? O aterramento é importantíssimo. Ele já vem com um conector de compressão. Essas proteções elas não funcionam se o aterramento não tiver sido feito. Então, é muito importante que seja feito um bom aterramento para que as proteções funcionem. Então, basicamente, os cabos entram pelos prensa-cabos e entram aqui nos bornes de alimentação. Os cabos que vêm do sistema fotovoltaico, né? Vem para os bornes de alimentação. Aqui vai para a motobomba, sai nesse prensa-cabo maiorzinho aqui. E aqui, no caso de uma automação com sensores, utiliza esse prensa-cabo. Caso não conecte uma chave, esse prensa-cabo precisa ser fechado, tá? Esse orifício tem que ser fechado, colocar um pedacinho de borracha, um pedacinho de fita isolante e apertar ele, ou um pouco de silicone dentro, ele precisa ser fechado. Esse daqui vai aqui no conector do aterramento, que vai para o sistema de aterramento da instalação. Tá bom? Então, basicamente, a instalação é bem simples. Aqui na parte da placa eletrônica, não tem não tem nenhum tipo de intervenção para se fazer, né? Os acessos são aqui na placa de conexão e aqui na tampa, vou puxar um pouquinho para o lado, nós temos a placa de comunicação. Aí tem o rádio, Bluetooth, tem a bateria do sistema que armazena o log de eventos. Aqui tem uma outra entrada para cartão SD que ainda não está implementado, mas vai ser implementado em breve para armazenar histórico, para fazer atualização, enfim, para uma série de funções adicionais que estão sendo feitas, né? O desenvolvimento ele é constante, não para, então a gente já está fazendo a preparação do hardware para novas features, novos lançamentos, novos recursos que virão aí na sequência. Aqui na tampa tem uma espuma de vedação, né? Ela fecha toda a parte da tampa e ela faz a vedação completa do gabinete. Então, uma vez feitas as conexões, os prensa-cabos sendo fechados e na sequência
o gabinete fechado também, com os 2 parafusos, ele está pronto para uso. É só configurar.